Hello English student! Hello again, how are you doing today? Ready for one more video lesson, one more grammar video lesson today? I'm happy to teach you once again this video lesson about grammar. Seja bem-vindo. A gente vai ver mais uma liçãozinha de gramática aqui. São pequenos detalhes. Agora, no finalzinho aqui do curso, a gente está só aí lapidando o seu inglês, né? O grosso, assim, a grande parte já foi introduzida aqui no curso, mas agora a gente vai ver assim os pequenos detalhezinhos que vão dar uma polida no seu inglês. O assunto de hoje é alguns verbos em inglês. Talvez você lembre, eles são seguidos, né? Sempre que você tem dois verbos um em sequência do outro, né? O exemplo que eu botei aqui com o verbo gostar, I like. Eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto de jogar, eu gosto de comer, ou com outros verbos, né? Começar a trabalhar, ou sair para caminhar. Sempre que você tem dois verbos, um em seguida do outro em inglês, há duas estruturas possíveis. Como diz aqui na minha explicação, duas estruturas que são o quê? Ou o verbo seguinte vai ser utilizado no infinitivo, como to, ou no gerúndio, que é o ing, né? E, felizmente, tem vários verbos em inglês que tanto faz, você pode usar o verbo em seguida ou no gerúndio ou no infinitivo e o sentido vai ser o mesmo. A gente vai começar com esses verbos aqui, que é a part 1, são os verbos que são seguidos pelo infinitivo e o gerúndio. Ambas as formas são possíveis e não há mudança, tá? Sem mudança no sentido. O verbo aqui que eu usei para explicitar, o verbo like, então gostar de fazer alguma coisa. Esse de fazer, ou de comer, de sair, ou no meu exemplo, de jogar, eu gosto de jogar. O verbo jogar pode vir nessas duas estruturas. Vamos primeiro ler a introdução aqui, né, que é toda vez que dois verbos vêm em sequência um após o outro, há duas estruturas possíveis. Uma delas é com o gerúndio. E aqui eu estou falando do verbo em seguida, não estou falando do verbo do like. O verbo like, o verbo gostar, ele possibilita essas duas estruturas, mas eu estou falando então da estrutura do verbo em seguida, que é o verbo jogar, pode vir com ing. Eu gosto de jogar, I like playing. Ou você pode também dizer I like to play. É a mesma coisa, as duas frases elas têm a mesma tradução, né? Eu gosto de jogar jogos de computadores. Repeat. I like playing computer games. Or I like to play computer games. Você sabe que o gerúndio, o ing, nem sempre ele é traduzido como ando, endo, indo no inglês, né? Aqui, né, eu gosto de jogando. E sim, o infinitivo, eu gosto de jogar. Em inglês, o verbo gostar e outros verbos que a gente vai ver em seguida, eles possibilitam que o verbo na sequência venha nessas duas formas. Ou com ing ou com o to. E, atenção, né, o erro mais comum que eu corrijo meus alunos aqui é usar essa estrutura aqui. Nunca diga I like play. Essa sim está errada. Você tem duas opções aqui. I like to play, mas se você não usar o to, tem que botar o ing. I like playing. Esse é o único errinho que você tem que evitar aí, que acontece, às vezes a gente esquece, né? Às vezes o meu aluno quer dizer, eu começo a trabalhar, I start work. Não, I start to work. Ou ainda com o ing, I start working. Então você tem essas duas opções, ou você põe o verbo em seguida com ing, ou com o to no infinitivo, mas nunca diga sem o to, né? Que I like play não está correto. I like to play or I like playing. Alright? Então, seguindo aqui, alguns verbos como like admitem ambas as formas para o verbo subsequente. I like playing ou então I like to play. Se você vai dizer eu gosto de comer pizza, I like to eat or I like eating. Nunca diga I like eat, ok? E sim eating ou to eat. E vamos ver alguns outros verbos que têm essa mesma estrutura, né? Não há diferença no sentido das frases. Outros verbos com essa estrutura são, repeat, love, hate, continue, begin, start, intend,
O intend é o verbo pretender, não confunda, né? O verbo pretend, em inglês existe, mas é fingir. O verbo pretender é intend. Bother, que significa incomodar ou incomodar-se. E ainda o verbo prefer. Todos esses aqui podem ser seguidos por outro verbo, tanto em ing quanto com o to. Por exemplo, aqui, ela ama nadar. Essa menina ama nadar. Você pode dizer, repeat, she loves swimming. Or, she loves to swim. Never she loves swim. Lembra que esse é o erro comum que você tem que evitar. She loves to swim. She loves swimming. O verbo love admite que o verbo na seguida tenha uma dessas duas formas e o sentido é o mesmo. O oposto de amar, hate. Também tem a mesma estrutura. Eles odeiam cozinhar. Repeat. They hate cooking. Or they hate to cook. What about you? What do you hate doing? I hate eating soup. Do you like eating soup? I hate. Bom, eu poderia dizer I hate eating or I hate to eat. O sentido é o mesmo, beleza? Nós pretendemos comprar uma casa. É o próximo exemplo. O verbo pretender, intend. Repeat. We intend buying a house. Or we intend to buy a house. Perfect. Observe que o tempo verbal aqui não importa. Esses primeiros exemplos que a gente está vendo estão todos no presente, né? She loves, they hate, we intend. Mas aqui o próximo exemplo é no passado, é o verbo begin, que no passado é began. Atenção na pronúncia. Began, não é begun. Begun existe é a terceira forma, né? A forma particípio, essa aqui, sim, a pronúncia é begun. Mas aqui o passado simples, began. Então você começou a trabalhar às 8 hoje. Repeat. You began working at 8 today. Or you began to work at 8 today. Dizia eu então que o tempo verbal aqui não importa. Os primeiros exemplos estavam no presente, esse aqui está no passado. O que a gente está falando aqui é a estrutura do verbo seguinte. Não importa se o primeiro verbo está no presente, passado, futuro. Você, com esses verbos aqui, tem sempre duas opções. Então, se eu quero trocar aqui o began para o presente, por exemplo, a estrutura do verbo seguinte não vai mudar, né? Então, se eu digo você começa a trabalhar, you begin working. É o tempo verbal que não vai trocar a estrutura. Ou, claro, you begin to work. Então, não confunda, o tempo verbal aqui não importa. Presente, passado, futuro, presente perfeito. O verbo seguinte vai ter essas duas opções, né? Eu posso trocar aqui para o futuro. Você vai começar a trabalhar. You will begin working. Ou então, you will begin to work. Essa parte aqui, o tempo verbal, não influencia o resto da estrutura, que nesse caso é a mesma. Ou o verbo seguinte com ing, ou com o to, infinitivo. O próximo exemplo é no futuro. Então, o verbo incomodar, ou incomodar-se, bother. Ele não vai se incomodar em explicar isso. Repeat. He will not bother explaining that. Que sentido não vai se incomodar, tipo, não vai nem se dar o trabalho. É a ideia aqui. He will not bother explaining that. He will not bother to explain that. Attention, porque agora a gente vai ver a forma negativa e acarreta alguns erros bem comuns para o estudante brasileiro. Então presta atenção, porque na forma negativa, nessas estruturas, a gente acrescenta somente o not. Por exemplo, eu amo trabalhar.
Eu vou botar aqui no Notepad. I love working. Agora, se você não está trabalhando, você ama não trabalhar. I love not working. Ah, como eu amo não trabalhar. I love not working. Nunca use aqui o auxiliar. I love don't work. E esse é um erro bem sacana aí, que você tem que evitar cometer. Vários erros assim são pequenos, mas esse não. Você não pode dizer I love don't work, é um erro bem grande. Então, é só botar o not. Né? Por exemplo, aqui podia ser também com o to. Né? Eu amo trabalhar. I love to work. Eu amo não trabalhar. I love not to work. Da mesma forma, você tem as duas opções, ou usar o verbo seguinte no ing ou no infinitivo, mas aí na forma negativa só acrescenta o not, nunca com auxiliares, beleza? O exemplo aqui é: eu amo não trabalhar nos finais de semana. Se você não trabalha no final de semana, considere-se um privilegiado, e que mais e mais a gente tá trabalhando no fim de, então é bom, né? Eu amo. I love not working on weekends. Repeat. I love not to work on weekends. Great. Mesma lógica, no próximo exemplo a gente só acrescenta o not. Ela odeia não entender. She hates not understanding. Ou ainda, she hates not to understand. Nunca she hates don't understand. Não, nunca usa auxiliar. She hates doesn't. Só o not antes do verbo, antes do segundo verbo. Beleza? Ela odeia não entender filmes em inglês. Repeat. She hates not understanding movies in English. She hates not to understand movies in English. Excellent. Então, como eu já disse, nunca use o do ou does, ou ainda o did no passado. Né? I love don't work. Terrible. This is very bad. Or she hates doesn't understand. She hates don't understand. Não. She hates not. Not to understand or not understanding. Combinado? Então, os dois errinhos que você tem que evitar aqui é, nesse aqui na frase negativa, não usar o auxiliar, e aqui na frase afirmativa só dizer aqui you began work, ou he will not bother explain. Não, ou ing, explaining, ou com o to explain. Vamos para parte 2, que segue ainda com verbos que aceitam em sua estrutura que o verbo em seguida tenha ambas as formas. Eles podem ser seguidos tanto pelo infinitivo como o gerúndio, só que nesse caso há uma mudança no sentido da frase. Você está dizendo duas coisas. Então aqui você tem que prestar bem atenção, porque sim, o verbo remember, por exemplo, lembrar, você pode dizer I remember to pay ou I remember paying, mas aqui sim, você está dizendo duas coisas diferentes. A gente vai ver então esses verbos que o sentido muda. Primeira introdução aqui, alguns outros verbos admitem também as duas formas, mas o sentido muda dependendo da estrutura adotada. Let's go! Então, o primeiro exemplo é eu lembro de pagar as contas. Eu nunca esqueço, eu sempre lembro de pagar, por isso elas estão sempre em dia. Você vai dizer I remember to pay the bills. Então, sempre que você lembra de fazer alguma coisa, sim, eu tenho uma memória muito boa, eu sempre lembro de chavear a casa. Yes, I always remember to lock my house. Você lembra de fazer, I remember to lock. Eu lembro de tomar o remédio, I remember to take my meds. O tempo verbal não importa, eu posso dizer eu lembrei de tomar. Lembrar de fazer alguma coisa, sempre o verbo tem o to. Né? Eu lembrei de tomar, I remembered.
Ou no futuro, eu vou lembrar, não se preocupe, eu vou lembrar de tomar meus remédios certinho. I will remember to take. Lembrar de fazer alguma coisa tem o to. Mas agora o próximo exemplo, eu lembro ter pago as contas. O exemplo de cima, eu lembro de pagar. Eu lembro sempre de pagar, sempre pago. I remember to pay. Mas o segundo exemplo, repeat. I remember paying the bills. Aqui você está dizendo que você lembra de ter pago. Sim, você pagou a conta? Sim. Paguei? Sim, paguei. Eu lembro de ter pago, sim. Então aqui o ing, I remember paying the bills, é lembrar de ter feito alguma coisa. Então, se alguém pergunta, você pagou as contas? Você não pagou as contas, né? Você, não, paguei. Yes, I did. I remember paying the bills. Eu lembro de ter feito alguma coisa. Combinado? A gente pode trocar aqui o exemplo do lembrar de chavear a casa. Alguém pergunta para você, ei, você chaveou a casa? Com certeza, eu lembro. I remember locking my house. Você lembra de ter feito. Ok? Você tomou os remédios? Yes, I did. Really? Yes, I remember taking my meds. Sacou a diferença? Good. Então, se o verbo está no ing depois do remember, você lembra de ter feito, e com o to, infinitivo, é lembrar de fazer. A lógica é a mesma para o verbo esquecer, que é o oposto, né? Então, quando você diz eu esqueci de fazer alguma coisa, ou eu sempre esqueço de fazer alguma coisa, é com o to. Como é o exemplo aqui está no passado do forget, forgot. Você esqueceu de me pagar. Repeat. You forgot to pay me. Yeah, sorry. I will pay you tomorrow. Então você esqueceu de fazer. Voltando aqui para o notepad, você esqueceu de chavear a casa. Ou o que eu esqueci. I forgot to lock my house. Oops. Então aqui você não fez alguma coisa porque você esqueceu de fazer. Eu esqueci de tomar os remédios. Oh, sorry. I forgot to take my meds. Damn. Esquecer de fazer. Você pode usar no presente. Eu sempre esqueço. I always forget to take my meds. Então, essa é a mesma lógica. Agora, no ing, você esqueceu que me pagou. Então, quando você usa o ing, repeat. You forgot paying me. Você fez a ação, mas esqueceu que fez. É diferente de esquecer de fazer. Esquecer de fazer, vem o to. Forgot to pay. Agora, você fez, mas esqueceu que fez. Então, aqui você esqueceu que me pagou. Vamos dizer que você está me pagando de novo. Você, não, you paid me yesterday. Don't you remember? Oh, you forgot paying me. Você me pagou, você esqueceu o fato que me pagou. Alright? Espero que esteja claro. A lógica do próximo verbo é muito parecida também, que é o verbo regret. Pode ser lamentar ou arrepender-se de alguma coisa. O verbo regret pode ser seguido das duas formas, com o to ou com o ing. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eles lamentam contar tão más notícias. Eles estão aí com umas notícias ruins para contar e claro que eles lamentam ter que contar. They regret to tell such bad news. Good. Então eles lamentam contar, eles têm que contar, então eles lamentam de ter que fazer alguma coisa. Agora com o ing, eles já contaram e agora eles lamentam de ter contado. Sempre é mais ou menos essa a lógica, como dos verbos acima, né? O forget e o remember. Então, esse exemplo aqui, eles lamentam, arrependem-se de ter contado as notícias. Eles contaram e, putz, tá todo mundo triste agora e a gente não devia ter contado. Repeat. They regret telling such bad news. Good,
Good. Então, lamentar de fazer alguma coisa, de ter que fazer, é com to. They regret to tell. É muito comum a gente usar essa estrutura na primeira pessoa, quando você tem, né, más notícias para alguém, você costuma dizer assim, I regret to tell you that. Sempre que você tem mais notícias, é bom de dar essa introduzida, assim, né, mostrar compaixão. I regret to tell you that you are fired. Você está demitido. Ou comum dizer assim, I regret to say that. Lamento dizer que alguma coisa. Mas agora se você disse, e aí você se arrepende, né? Não devia ter dito aquilo ali pra você. I regret. Então aqui, eu disse e me arrependo de ter dito. Te chamei de ladrão, eu me arrependo de ter dito isso. I regret saying that. Com ing, lamentar de ter feito. Com o to, lamentar de fazer, ou lamentar de ter que fazer alguma coisa. Beleza, agora o próximo verbo também admite as duas formas, mas aqui é uma lógica um pouquinho diferente, que é o verbo stop. Você pode parar de fazer alguma coisa e parar para fazer alguma coisa. Então, você para o que estava fazendo para fazer alguma outra coisa, ou você para de fazer alguma coisa. Essas são as duas estruturas. O primeiro exemplo, eu quero que você repita. Repeat. She will stop to smoke. Ela vai parar para fumar. Então ela vai fumar, ela vai parar de trabalhar, vai tirar um intervalinho ali, aqueles 10 minutos do cigarro, ela vai parar, por que ela tá levantando ali? Ela vai parar para fumar. She will stop to smoke. Ela vai parar o que ela estava fazendo para fazer outra coisa. Você diz assim, eu vou parar, eu tô aqui fazendo a videoaula, mas eu preciso parar. I need to stop. Para quê? I need to stop to go to the toilet. Parar para fazer alguma coisa. Vou parar para ir ao banheiro. Agora, parar de fazer alguma coisa é o ing. Ela vai parar de fumar. Repeat. She will stop smoking. Got it? Parar de fazer com ing. Por exemplo, parei de ir na academia. I stopped going to the gym. Eu não vou mais, eu parei de ir. I stopped going to the gym. Você me pergunta, why? Eu parei para ter mais tempo livre. I stopped going to the gym. Why? I stopped to have more free time. Tá aqui a estrutura. Depois do stop, com o to, I stopped to have, eu parei para ter mais tempo livre. Agora eu parei de fazer alguma coisa, eu parei de ir na academia, I stopped going to the gym. Que eu poderia até complementar, eu parei de ir na academia para ter mais tempo livre. I stopped going to the gym to have more free time. Clear? Vamos para o último verbo, que aceita as duas formas, mas com sentido diferente, que é o verbo try. Pode ser tentar ou experimentar. O verbo try tem esses dois sentidos. E vamos ler aqui o primeiro exemplo que tem o to. We should try to sleep more. Repeat. Nós deveríamos tentar dormir mais, mas o tentar aqui é no sentido de esforçar-se. Tipo, não consigo, mas eu preciso dormir mais. Eu tenho que tentar dormir mais. We should try to sleep. Então, que sim vai tentar, você precisa fazer um esforço para que isso aconteça. Não tem jeito, tem que tentar dormir mais, mesmo que eu não tenha tempo. I will try to sleep. Eu vou tentar estudar inglês todo dia. Eu sei que
É difícil, né? Ter tempo para estudar inglês todo dia, mas você precisa tentar. Então eu vou botar aqui, você precisa, essa frase que eu disse para ti aí agora. You should try to study English every day. Então é no sentido de tentar, de achar um jeito, se esforçar para que isso aconteça. Agora o próximo exemplo, que o verbo está no ing, o verbo seguinte, repeat. We should try sleeping more. Aí o tentar está no sentido de experimentar. Por que tu não tenta dormir mais? Tô tendo umas dor de cabeça. Eu vou tentar dormir mais um pouquinho, de repente funciona. Não tem uma questão de esforço, só vou experimentar, talvez isso resolva. I will try sleeping more. Yes, I think that will help me. Então, se o verbo depois do try está em ing, tem o sentido de fazer um teste, fazer uma experiência. I will try sleeping more. Acho que todos nós deveríamos tentar dormir mais, no sentido de experimentar. We should try sleeping more. Agora, tem que se esforçar, tem que tentar aí, dar um jeito. O verbo em seguida vem com o to. Veja como é interessante a gramática, nesses pequenos detalhezinhos, às vezes muda o sentido da palavra. Essa aula de hoje foi sobre os verbos que aceitam, né, que o verbo seguinte venha com ambas as formas. Às vezes o sentido é o mesmo, às vezes o sentido é diferente, mas esses verbos aceitam as duas formas. Agora, nas próximas duas aulas, a gente vai ver os verbos específicos que aceitam uma dessas formas somente. Ou aceitam somente o gerúndio, né, somente que o verbo em seguida venha com ing, que é, por exemplo, o verbo enjoy, o verbo curtir, aproveitar. Você não pode dizer, né, eu curto surfar. I enjoy to surf. Não, nesse caso só tem uma opção. I enjoy surfing. Alguns verbos, infelizmente, isso aqui é uma questão gramatical, né? Não, você tem que memorizar e saber a estrutura de cada verbo. Alguns deles aceitam somente o gerúndio, como é o caso do enjoy. I enjoy surfing. Você nunca pode dizer enjoy to surf, tá errado. Ou enjoy surf, tá mais errado ainda. E outros verbos aceitam somente a outra forma, a forma com o to, do infinitivo. Por exemplo, o verbo querer, want. Eu quero trabalhar. I want to work. Aqui você não pode usar o ing. I want to working. Não, alguns verbos aceitam só a forma do to. Então a gente vai ter aulas específicas sobre cada um aí. Você vai saber tudo, tintim por tintim. Esse é o final de mais uma aula. You should try to study English every day. Como eu disse, não é muito fácil arranjar tempo, mas você tem que se esforçar. You should try to study every day and don't stop studying English, okay? You can stop now to go to the toilet, stop to eat a snack, but never stop studying English, okay? I'll see you next class. Take care.